Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista do jornal Correio do Lago, apresentado por mim, Rafael Lima. Aqui você já sabe, nós trouxemos pessoas interessantes com assuntos interessantes. E hoje, olha só que nós temos aqui o doutor Valcir Varnier. Ele é cirurgião plástico, né, doutor? E tá agora, inclusive, depois a gente vai falar disso, atendendo aqui no município de Santa Helena. Mas antes, vamos começar, doutor, se apresente aí, por favor, para o nosso público. Sou Valcir Júnior Júnior, sou natural de Cascavel, mas morei aqui em Santa Helena minha infância inteira. Meus pais estão daqui, desde a Esquina Céu Azul. Valcir e a professora Ivone, Bem conhecidos, né? bem conhecidos aqui também, né? E agora estou aqui atendendo aqui, comecei faz um mês e meio, mais ou menos, aqui na Clínica CIS, de Santa Helena. Ah, aqui na Clínica Cis, olha só. Então já fica a dica aí, hein? Se você quiser encontrar ele, já sabe. Depois a gente fala mais disso. Doutor, vamos começar então falando da sua formação em medicina, como é que foi? Desde criança já queria ser profissional de medicina, já queria ser médico? Ou como é que é? É vocação? Seguiu a carreira de alguém? Pensou? Como é que foi? Então, desde criança eu gostava bastante, até esse dia eu tive uma palestra aqui na Sicredi, e eu até comentei alguma coisinha em relação a isso, que gostava muito ali, assim, interior, né, de Santa Uhum. Helena, então tinha os bichinhos lá, iam carnear, Ah, sim, sim. eu gostava de estar ali no meio daquilo, então ali já começou alguma coisa na parte da cirurgia, eu nunca quis ser clínico, médico clínico, né, sempre gostei dessa parte de cirurgia, e assim foi o início da minha carreira, assim, então entrei na medicina já pensando, já focado em alguma coisa da área cirúrgica, né? E aí, durante a graduação de medicina, queria cirurgia, mas não tinha muito contato, né? E ali eu fui aprendendo e vendo que realmente era isso que eu queria seguir, esse Então você já campo. sabia o que queria desde o começo. E aí, durante o curso, já foi direcionando os seus Já, interesses já, né? mas, Para ser cirurgião plástico, o que antecede? O médico se forma clínico geral, que é o que acontece, e daí já vira cirurgião plástico ou não? Tem que fazer uma especialidade antes, né? Precisa ser cirurgião. isso. Para ser cirurgião plástico, então tem que fazer medicina, termina a medicina e entra numa outra residência, que é a residência de cirurgia geral. Então, ele tem que ser cirurgião geral. É um pré-requisito para entrar na cirurgia plástica. Então, para seguir a carreira de cirurgião plástico, tem que necessariamente ter feito cirurgia geral. Com a graduação de cirurgia geral, com a residência de cirurgia geral, tu pode prestar a prova para cirurgia plástica, né? Então, aí tu Entendi. presta um novo concurso e daí tem que ser aprovado para seguir a carreira. Mas é meio contracorrente, né? Porque eu conheço vários amigos meus que estão estudando medicina, eles falam, Deus me livre de cirurgia, quer ficar longe de cirurgia, quer fazer ir mais para outras partes da medicina, mas o senhor foi específico já, desde o início da carreira, já querendo, já sabendo o que queria, né? Cirurgia plástica, no Isso. caso. E aí, fala um Uhum. pouco pra gente, doutor, dessa sua residência em cirurgia geral, cirurgião geral, no caso, o senhor Uhum. é também. Como é que foi isso? Porque assim, não é fácil não, né, cara? Porque você é uma responsabilidade muito grande. Você tá ali com uma pessoa que você vai abrir ela, que você vai fazer o que é necessário. Conta pra nós. Então, então, a cirurgia geral realmente é um desafio, assim, né? Ela, por exemplo, tu é médico clínico, então você sai, você atende, pronto-socorro, mas tudo isso de uma certa forma, é mais leve. Na cirurgia geral, nessa que eu fiz a residência, tinha muita parte de oncologia também, então era uma residência mais puxada. Ficava de plantão lá no pronto-socorro, é, entrava, que nem eu até estava comentando outro dia, né? Chegava tipo 5 da manhã no hospital, evoluía os pacientes ali de manhã, aí até 7 horas tinha que estar tudo evoluído a enfermaria. Tinha 20 e poucos pacientes para poder entrar na cirurgia que começava às 7. Então, 7 horas pontualmente tinha que estar lá no Olha centro só. cirúrgico. Eu ficava lá o dia inteiro no centro cirúrgico, no final da tarde passava a visita nos mesmos pacientes que estavam internados, também ficava de sobreaviso muitas vezes ali dos pacientes que chegavam no pronto-socorro, né? Então ela era uma residência bem puxada, né? Eu até lembro que teve um episódio assim, que eu fiquei lá, foi o primeiro, acho que os 2 primeiros meses, assim, eu cheguei a emagrecer 10 quilos, né? Caramba, 10 De, quilos. de puxado que tava, né? Caramba. Da exigência que tinha, né, da residência, né? Porque a parte da cirurgia oncológica era muito desafiadora e muito cansativa, assim, no sentido, são pacientes que demandam mais cuidados, né? Então ali eu cheguei a emagrecer 10 quilos. Eu lembro que tinha uma situação lá
E eu tava atendendo paciente e aí começou a me dar uma vontade de chorar, inclusive de pensar. Só ali eu acho que eu tava em depressão, porque era Caramba, doutor. tamanha dificuldade que tava a residência. E aí eu lembro que aquele dia assim, eu acordei, mesma rotina, né? 5 da manhã, eu fui lá, comecei a atender os pacientes. E aí eu tava atendendo paciente, fazendo essa evolução da enfermaria, desses média de 20 pacientes aí. E aí um paciente passou mal. E aí os enfermeiros já gritaram lá, fui atender, enquanto eu tinha um chefe meu, que ele era bem casca grossa, assim, mas gostava bastante de mim. E ele, só que ele pegava no pé, assim, e eu acho que Sim. hoje eu consigo ver como era importante essa forma dele agir, até para crescimento, né? E ele, tipo, me mandando mensagem, ligando, cadê você? Tá começando o ambulatório, onde você tá? Não, resolve logo isso, vem pra cá. Enfim, aí cheguei nesse dia, eu tava na exaustão ali, era acho que o segundo mês da residência, puxado, assim. E aí eu lembro que eu comecei a atender lá no consultório e começou a dar vontade de chorar, assim. Eu falei, meu Deus, eu não vou chorar aqui. Aí eu consegui controlar um pouco, assim. Aí falei, não, vou controlar. Aí nisso eu falei, meu Deus, eu vou ter que, vou chorar e vou desistir, não acredito que vai ter desse jeito. Aí eu, não, cara, eu vou segurar. Comecei a atender alguns pacientes oncológicos que já tinham operado comigo ali, né, juntos. E tinha atendido eles na enfermaria, ali ficamos dias juntos. E aí eles, com o carinho deles, começou a dar uma confortada, assim, Olha naquela só que bacana, situação. cara. Depois de um tempo eu lembro dessa situação, até conto com os outros, que eu chego a sentir assim, que como se naquela hora que eu estava atendendo ali, né, abri a porta e vi os Sim. pacientes chamar. Falei assim, se abrisse a porta e chamasse, entrasse a minha mãe, ele ia pular no quarto para chorar, porque, porque tava numa fase Imagine, a ruim, pressão tava grande, então. grande. Aí nesse dia, quando terminou esse atendimento pesado, sim, eu falei, não, vou conversar com esse cirurgião, né? E eu admirava ele muito também, né? Eu cheguei lá, fui falar com ele, e ele falou assim, não, para de frescura, o que que você quer fazer? O que que você quer ir embora? Então desiste logo, então Caramba, linha grossa, cara. linha é grossa, casca é grossa. E aí ele falou, você não tá aqui porque você não é um meio para tu chegar onde você quer, tu não quer fazer cirurgia plástica? Então para de frescura e, cara, a vida é essa mesmo. E aquilo foi um baque, assim, mas de uma certa forma funcionou para mim, porque dali para frente eu comecei a me sentir melhor, né? A conseguir lidar com as dificuldades que tinha no dia a dia. Imagino que os desafios não são poucos, né? Não, O cirurgião tem hora nossa, pra entrar e não tem hora pra sair. ali é difícil. Era muitas histórias, assim, né? De pacientes, que eu falei, oncológico principalmente, mas ali atendia muito trauma, né? Ah, sim. Pegava toda a região Pato e Francisco Beltrão. E era Pato Branco, então tinha muitos acidentes de rodovia graves, assim, né? Então ali E, era além de tudo, ainda tinha esses traumas, que você nunca trauma. sabe o que vai chegar. Não, é uma surpresa lá. Tipo, lembro da Copa do Mundo. Eu tava assistindo o jogo da Copa do Mundo, não lembro qual que era o jogo, era Brasil e alguém. Aí me ligaram, pronto-socorro, era sobre aviso, né? Então eu ficava no celular, ligou, corre lá. Eu morava do ladinho do hospital, 5 minutinhos tá lá. E aí era uma menina que o padrasto tinha esfaqueado. Tipo assim, sabe? Caramba, Era só coisa pesada, só assim. pesado mesmo. Mas o crescimento também vem junto, né? Quanto mais dificuldade tu enfrenta na sua vida, né? Tu Uhum. consegue crescer, né? A ideia é essa. Mas era uma situação que eu tava lá tranquilo assistindo o jogo e aí teve isso também. Marcou essa situação, né? Teve algumas que marcaram E, lá. e o senhor, então, é por essas experiências, por exemplo, que essa foi uma menina, era menor de idade, imagino. Tem alguma diferença você atender um paciente idoso para um paciente jovem? Para o cirurgião, tem alguma diferença ou não? Eu, falando por mim, assim, eu não vejo, assim, diferença, sabe? Tipo, quando tu entra no centro cirúrgico, ali para resolver. Para resolver o problema. Para fazer cirurgia, não identifica muito. Claro, né? Na parte clínica, sim, tem diferença, né? Um idoso com uma criança ou um Uhum. jovem é diferente, né? A parte de como ele vai responder para a cirurgia, mas da parte, do ponto de vista sua pessoal, operando um idoso, operando um jovem, não, a princípio não tem diferença, mas também assim, você vai operar uma jovem, sei lá, um adolescente ali, claro que tem um pouquinho mais de emoção ali do Sim, que operar, por exemplo, uma paciente mais idosa, assim, né? sim, entendi. Parece que tem uma relação, sim, mas de maneira geral, quando tá ali no centro cirúrgico, Você tá não lá, vai diferencia fazer o muito. trabalho e independente de quem seja. É mais isso, eu acho que é uma certa, de uma certa forma, não deixa de ser uma frieza, assim, né, que tem que ter Sim. ali naquele momento.
eu acho que é ideal, né? Que tem que ter mesmo para conseguir Uhum. resolver e Tem que trabalhar ver, com né? calma. Até porque, como a gente tá falando de cirurgia, né? São muitas poucas pessoas que têm essa vocação, né? De ter esse controle emocional, de abrir alguém, ou receber essa pessoa quase, né? Desfalecendo já. E, e assim, para você tomar o controle daquela situação, né? Administrar, primeiro você tem que estar resolvido com você mesmo, né? Então, esse é um ponto importante. Imagina lá, operar uma criança aí fica em pânico porque é uma criança, não ia dar Sim, certo, né, doutor? sim, exatamente. Mas que bacana. Teve uma situação lá também, eu lembro que teve um acidente que envolveu, acho que dois carros, duas captivas bateram de frente e aí faleceu, acho que todos de um carro, acho que eram três pessoas, e o outro carro era pai, mãe e uma filha pequenininha. Aí ficou só o marido vivo, assim, sabe? Aí, tipo, Caramba. ele acordando lá da cirurgia e perguntando da mãe, do filho, assim. Então, essas situações, assim, elas, claro que não eram tão frequentes, mas aconteciam com uma certa frequência, né? E como que lidar com isso? Ah, isso era difícil, assim, né? Acho que ali não tem parte de Ali não tem, né? receita, de controle, sabe? É, essa, essa situação assim, às vezes tu chegava em casa abalado mesmo, né? Porque ali tu tem que ser firme, fala, às vezes não sabe também muito como agir, mas tenta, de uma certa forma, ser mais neutro, assim, né? Pra, tipo, claro, acolhe o paciente, né? E não vai deixar falar a Sim. notícia de uma maneira seca, assim. Mas é uma situação difícil, porque também tu não pode unir as coisas assim, né? Você tem que, ao mesmo tempo, ele tá ali, você é o profissional, então você tem que dar um conforto com as palavras certas, né? Da tua área, né? O que se espera de um médico, né, no caso. Exatamente. Que bacana, doutor. Então, e agora, voltando então para a cirurgia plástica. Depois aí dessa tua especialidade em cirurgia geral, como é que foi essa entrada na cirurgia plástica? Como a gente sabe, o senhor já tinha desde o início da faculdade a visão de cirurgião plástico, né? Então, eu, tipo, que nem eu falei, né? Tava querendo, sempre quis cirurgia plástica, mas nunca tive muito contato. Na verdade, eu acho que eu nem tive contato até essa época aí, depois da cirurgia geral, né? No final da cirurgia geral, eu consegui fazer um estágio e aí eu vi que realmente era cirurgia plástica, porque tinha isso, né? Eu queria cirurgia plástica, mas de onde que eu quero isso? Eu nunca vi. E aí eu consegui fazer um estágio, fui com medo lá para esse estágio, até para sentir. Eu pensei assim, imagina eu chegar lá E não é isso. e não é, né? Eu fiquei a vida inteira esperando por isso e aí não. Mas enfim, aí eu vi que era isso mesmo. Aí eu fui fazer, tem a prova, né? São provas de residência, tanto Uhum. para cirurgia geral quanto para cirurgia plástica. A prova de cirurgia plástica hoje, ela é uma das mais concorridas, então ali é um desafio grande, né? Porque, por exemplo, assim, na minha faculdade tinha alguns colegas que queriam fazer cirurgia plástica. E durante o curso, muitos desistiram, né? Por N motivos, família, né? Mas é um desafio que é difícil chegar lá. Mas aí, quando eu terminei a cirurgia geral, eu tive que dar um tempo, estudar. Até foi na época da pandemia, se eu não me engano, que eu vim para Santa Helena, trabalhei um pouco aqui também. E aí eu comecei a estudar. Eu ia trabalhar e levava meus livros, ficava estudando. Então, um grande desafio da cirurgia plástica realmente é a prova, assim, é bem difícil. Para ter ideia, tipo, a nível nacional, assim, Santa Catarina tem uma vaga. Caramba, Paraná, acho que são quatro, quatro vagas, se eu não me engano. Aí o Rio Grande do Sul tem um pouquinho mais, sete, mas assim, são muito poucas vagas, né? olha só. E então, aí tentar passar é difícil. Eu até lembro que o estágio que eu fiz foi em Florianópolis, né? Eu fui na UFSC, né? Então, eu fui lá, vi como funcionava o serviço. Quero entrar aqui, né? Um lugar bom e tal. E eu lembro que fiquei estudando para aquilo, só focado lá, estudava as provas, né? Peguei prova dos últimos 10 anos, via o que caía, o conteúdo. E eu lembro que chegava perto, assim, e não entrava, por causa que era uma vaga. Tipo, ficava em sexta, outro ano ficou um pouquinho mais. Mas, enfim, para a plástica, realmente o primeiro desafio começa com a prova, né? E aí, depois, durante a formação também, a cirurgia plástica, ela... Mas quando fala cirurgia plástica, já pensa diretamente em estética, né? A cirurgia Sim. estética. Né? Abdominoplastia, lipoescultura e tudo mais. Mas ela também tem uma outra grade, né, que faz parte dela, que é, por exemplo, queimados, fissurados, traumas de face, né, fratura nasal, fratura do osso da maxila, tudo isso envolve também cirurgia plástica. É muito mais complexo, então, do que É parece, mais né? complexo, assim. Ela é uma cirurgia que
eu acho assim, né? Até isso é uma das coisas que me encantava nela, que ela eu falar isso para os outros cirurgiões não é legal. Mas assim, cada um defendendo o seu patinho, Sim. para mim, ela é muito refinada, né? Então, isso inclusive foi uma das Olha coisas só que que me levou bacana. até ela, né? Desde pontos e sutura, né? Por exemplo, eu fiz cirurgia geral. Eu achava que eu sabia fazer pontos. E eu fui para cirurgia plástica e vi que não sabia fazer Olha nada, só, né? cara. Que interessante. Então, é legal, assim. E é verdade, olha só, eu vou dar um relato para vocês Uhum. aqui, que é o seguinte. Eu deve lembrar disso. Há um tempo atrás, o meu filho caiu na escola e bateu a cabeça. Foi cabeça com um coleguinha dele. E aí, assim, nessa situação, ele não foi um corte, né? Foi rasgou, então, essa parte aqui. E aí a gente foi lá para emergência, a doutora fez os pontos e tudo mais. E a minha mulher, ela trabalhou com o senhor sabe quem é? A Carla, e ela falou assim: olha, eu tenho um colega que é cirurgião plástico, eu vou falar com ele para ver quais orientações ele me diz. E aí ela falou com o senhor e aí o senhor deu as orientações que ela devia fazer, qual curativo usar, o tempo, inclusive é bem diferente do que a gente está acostumado, Diferente, né? né? Tempo é outro, o estilo é outro. E assim, acho que ela te mandou foto, se eu lembro, era um Mandou. corte grande, né? Sim. E aí nós seguimos as orientações do Dr. Valcir e a cicatriz ficou imperceptível. É. É interessante isso, porque assim, pela maneira que tava, como era, foi rasgado, né? Foi uma, Uhum. assim, ele rasgou, então, não sei se chama de laceração, alguma É, coisa pode assim. ser. Não teve um corte, talvez até, o senhor pode me corrigir se estiver errado, mas quando parece mais fácil de corrigir um corte do que É, né, uma laceração. E aí, poxa, eu fiquei preocupado, falei, caramba, meu filho tão novo vai ficar com cicatriz, né, na testa. Ela conversou com ele passou as orientações, ele nem chegou a atender o Isaac, só as orientações que ele passou ficou imperceptível, gente. É impressionante a capacidade que a especialidade traz só de orientação já resolveu o problema, entendeu? Então, esse é meu relato dado do atendimento do doutor para conosco lá, resolveu muito o nosso problema. Mas é isso, né? É muito diferente, né, doutor, do que a gente está acostumado a ver. não, a cirurgia plástica realmente ela é diferente. Ela, que nem você estava falando, curativo, né? Maneira de fazer curativo, tudo, é todo um cuidado e justamente por ser uma área de estética, né? Então ela tem que tentar fazer com que fique o melhor O melhor possível possível. esteticamente, né? Não só resolvendo o problema, né? Mas Como você falou, corrigindo também alguma né? coisa? Mas assim, além de tudo, tem essa preocupação estética, que muitas outras áreas não têm tanto assim, né? Até outro lembrança, assim, que uma situação da faculdade de medicina, inclusive, que era um cirurgião, ele fez uma laparotomia e era um cisto ovariano gigante, assim. E aí não tinha como fechar direito a parede abdominal, ele tirou o umbigo da paciente, assim, e ficou cego. Caramba. E aquilo ali, pra mim, ficou, tipo, eu não achava inacreditável, né? Como que amputou ali o umbigo e deixou sem, sabe? Eu até lembro dessa situação também, para mim, assim, me chamava muito mais atenção isso do que a própria cirurgia. Eu via que eu não tinha Sim. o dom de ir para cirurgia, né, áreas cirúrgicas, de resolver mais problemas assim. E a minha maior preocupação era, acabava sendo já naquela época da faculdade, a parte estética, né? E então a plástica, ela faz isso também, ela se preocupa com o problema, por exemplo, um câncer de pele, que também faz parte da cirurgia plástica. Vai pensar como tirar, mas já pensando como reconstruir, né? Ela reconstrói muito também, então ela tem esse cuidado a mais, eu acho, assim. Que bacana. E essa frase que você falou agora, ela reconstrói, isso é uma frase muito interessante, né? Porque, inclusive, quando você diz que atende vítimas de queimados ou coisas do tipo, acidentes também, é como se fosse uma nova oportunidade para aquela pessoa, né? Assim, uma reinvenção, porque ela, às vezes tem crianças, inclusive, que nascem com problemas, né? De face, alguma coisa assim, que tem Tem fissuras, casos, né? fissuras no lábio, eu já vi. Né? E nesses casos ali é um ressignificado total. No caso da criança, ela não vai perceber, mas para os pais, né? Como é que é isso, doutor? Quando você tem ali o seu pós-cirúrgico ali com o paciente que começa a ver os resultados, como é que é ouvir o que o paciente está falando, esse ressignificado que você trouxe para a vida dele? É muito gratificante, né? Ver, assim, pegando a situação de queimados, né? Por exemplo, imagina, você tem filhos, né? Aí chegavam muito crianças lá no atendimento em Montes Claros, onde que eu fiz a residência. Então, atendia muito criança queimada. Então, ali tu vê, né? Seja numa uma chapa quente que estava lá no sol e colocou a mãozinha, ou
coisa bem frequente também ali de banho, né? A criança deixou a água quente no chuveiro, né? Colocou na banheira, Sim. vira o olho assim pro lado para fazer alguma coisa, a criança entrou, estava quente a água. Essa parte assim desse tratamento, quando começa a chegar perto ali da alta, né? Tu acompanha dias, né? O paciente queimado, por exemplo, ele fica dias internado, então tu vai acompanhando ele ali, chega a hora da alta, aquele a gratidão, né, que os pais sentem ali e você também se sente muito bem de estar ajudando, né? É Imagino, algo né? bem especial, assim, né? Tem inúmeras também histórias no faltam, né? E não De, deve faltar, foram né? muitos anos de formação, mas tinha algumas histórias, assim, de pacientes que ficaram 3 meses, né? Então, sente uma história legal, assim, de uma paciente. Ela estava numa rodovia e aí bateu o carro e o carro começou a pegar fogo, e ela não conseguia sair, ela ficou presa no carro. Aí, fogo, fogo, e ela falou assim que verbalizou assim, falou assim, meu Deus, só não quero morrer desse jeito queimado. E aí, nisso, quando ela terminou de falar, assim, ela falou que começou a jogar água, virar água dentro do carro, assim. Por coincidência, isso era uma rodovia, tipo, como se fosse a 277 aqui, nossa, BR, né? E aí, no acidente, quando aconteceu, atrás tinha um caminhão-pipa. O Caramba. caminhão-pipa foi lá e salvou ela. Essa paciente ficou com nós, acho que uns 3 meses, assim, então, tipo, viraram um amigo dela ali, né? Imagina o carinho que você sente por Sim. ela e ela por você, né? Então, tinha alguns pacientes especiais, assim, que ficaram um bom tempo com nós lá e né, se torna, uma situação única, assim, né? Viver aquilo ali, tu não consegue nem expressar o quanto que é legal Deve ser poder. muito gratificante, né, doutor? Não, Porque é realmente ressignificar a vida daquela pessoa, né? É um novo exatamente, começo, é um né? novo começo, né? E é assim, é uma luta ali, né? Para um paciente que, um grande queimado, que a gente chama, assim, precisa enxergar de pé, Sim. né? É um desafio diário, né? Então, até ele conseguir sair ali daquela internação, né? E claro, que durante a vida também tem que sempre continuar tendo alguns cuidados, Sim. mas Existe isso, principalmente em queimados, né? paciente queimado sempre tem que ter um acompanhamento, né? Doutor, agora falando um pouco da área comercial, aquele paciente que procura o senhor para fazer, às vezes, uma correção, algo que não lhe agrada, algo, seja lá qual for, o senhor vai poder falar melhor para Aham. mim. Como é que é isso, doutor? Agora a gente está indo para uma área muito mais assim, tranquila, no sentido de não é uma emergência nem nada do tipo. O paciente que procura você, quais são os maiores casos, assim, de mais frequência? Hoje em dia, o que mais procura é paciente com pitose mamária, né? Querendo fazer cirurgia das mamas, liposcultura, abdominoplastia. Eu acho que junto essas três são as áreas mais procuradas, assim, cirurgias mais procuradas. Então, geralmente são pacientes que têm, já tiveram filhos, né? E aí chega aquele momento que ela quer ter o autocuidado, né? Fala assim, não, Uhum. agora meus filhos estão também, agora eu posso me cuidar um pouquinho mais, né? Ou voltar a se cuidar, né? Porque a gente sabe que quem tem filhos, assim, chega um momento ali que a gente vive praticamente para eles, Sim, né? totalmente. E aí chega esse momento e as pessoas geralmente querem ter esse autocuidado a mais. Então, o maior público acaba sendo esse. Mas, Uhum. assim, aí tem pacientes mais jovens que querem fazer liposcultura, mama, né? Usando prótese de silicone. Pelo menos as três cirurgias que mais são procuradas são essas três. E esses dias eu estava conversando com o pessoal, e um amigo meu, inclusive, queria fazer uma cirurgia lá, que ele queria colocar umas próteses assim, não lembro o que que Ah, era. sim. Mas a preocupação dele era a seguinte: quanto tempo eu vou ter que ficar afastado do meu trabalho para Uhum. poder fazer isso? Hoje, como é que é, doutor? Essas cirurgias que o senhor faz, elas demandam muito tempo de recuperação? Não? Como é que é? Porque eu tenho certeza que tem gente que está assistindo a nossa entrevista e vai pensar, poxa vida, eu queria fazer, mas eu não posso ficar muito tempo afastado, ou dá uma luz para nós nesse assunto. Exato. Vai depender muito de cada cirurgia, né? Tem cirurgias que a recuperação é mais rápida. Exemplo, blefaroplastia. Eu acho que eu não falei, mas essa é a número um aqui na região. Blefaroplastia, aquela pelezinha que incomoda na pálpebra. Ah, sim, aquela Então, retirada ali. então, essa recuperação, quando faz da superior, que a maioria dos pacientes procuram mais pela pálpebra superior, recuperação super tranquila. Então, assim, é uns 5 dias de afastamento. Olha só, 5 Bem dias. tranquilo. Tem mais cuidar, exposição solar, assim, Uhum. proteger quando vai no sol e tal. Mas é uma recuperação tranquila. Aí tem outras cirurgias que são um pouquinho mais demoradas. Por exemplo, mama, mastopexia, quando coloca uma prótese e reduz a mama, por exemplo. Essa já é uma cirurgia que leva um tempo a mais, assim.
Então, assim, a gente começa a falar assim, de 30 dias no mínimo de cuidado exclusivo, assim, Sim. praticamente. E aí depois, gradativamente, pode ir voltando às atividades normais. Mas Mas não é um não, absurdo de. a É média é bem mais ou menos uns tranquilo. 30 30 dias, dias, assim. nossa, é bem tranquilo. Das Então, cirurgias maiores, se a pessoa se programar lá com as férias, alguma coisa assim, ela consegue fazer tranquilo. consegue. Tem bastante paciente aqui que se programou com as férias de julho, né? Muitos professores também, né? Ou funcionários, então eles geralmente se organizam mais para essas datas, né? Julho, metade do ano. Então tem umas demandas maiores em Tem, determinado. não, tem, por exemplo, julho, todo cirurgião plástico, assim, é o mês mais cheio, né? Julho, junho e Olha finalzinho só, do ano. é o período de férias, né? Exato, coincide com o período de férias. Que bacana. E como é que é, doutor? Quando o senhor. Eu não sei se o senhor vai ter. Eu imagino que o senhor faça muitas cirurgias, né? Mas depois de formado cirurgião plástico, a primeira cirurgia que o senhor tem lembrança dela? Qual foi o caso? A primeira que o senhor fez? Já atuando como. Então, eu me formei faz pouco tempo, né? Só que lá na residência a gente operava desde o segundo ano ali, então são 3 anos operando. E isso é uma coisa interessante de se falar, né? Aham. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas ele se formou há pouco tempo. Não, Mas a pessoa já vem fazendo cirurgia há muito tempo, já, né? não, Inclusive, o senhor é cirurgião geral, para sim, começar, né? sim, Então já veio de lá. sim. Só aperfeiçoou, no caso, para cirurgia plástica. Exatamente. A cirurgia geral, ela dá uma noção, né, ali, principalmente por parte de complicações que tu possa ter, alguma coisa assim, eventualmente, ela dá a noção, né, a base, né, eu falo assim, deu a base. E na cirurgia plástica a gente entrava muito cirurgia, então tinha a cirurgia sua lá, né, e a Uhum. cirurgia que tu entrava dos professores, digamos Ah, assim. entendi. Então a média dava, sei lá, 300 e poucos cirurgias por ano, né, então Caramba, é é muita muita coisa, cirurgia. né. Então já está com uma bagagem Isso dá boa, quase uma assim, cirurgia por dia? às vezes tinham 3 cirurgias no dia, 4 cirurgias no dia, Caramba. então é um volume bem grande, então isso ali que vem a sua base, né. Essa residência era legal porque a especialização que eu fiz, eu entrava muito com chefes diferentes. Então, ia pegando um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho, o que tu considerava ser o melhor Sim. de cada um. Mas a base é essa. Então, você pega, Já chega com sem dúvidas, né? Na hora. É um profissional. mas a primeira cirurgia mesmo que você perguntou, eu não lembro quem foi aqui, né? Mas lá, por exemplo, eu lembro qual foi a primeira, assim. Uhum. Vai Essa atender. deve ter te marcado, né? Foi faz uns 2, 3 anos, né? E eu lembro que tive que atender, depois até, assim, que fez 3 cirurgias comigo. E aí eu até depois, quando eu tava vindo embora, né, pra cá agora, aí eu falei assim, ó, vou te confessar uma coisa aqui. Tu foi a primeira cirurgia que Ah, eu que atendo. bacana. Ah, não sabia e tal, mas é legal assim, né? E ali eu tive que atender e ao mesmo tempo demonstrar uma segurança que naquela época era Sim. mínima, né? Porque até tinha entrado em muitas cirurgias, mas fazer a sua mesmo não tinha feito nenhuma, né? Uhum. Claro que também no início, assim, quando você ia fazer as primeiras cirurgias lá, 3 anos atrás, o cirurgião, né, esses professores, eles ficam do lado ali, às vezes Sim, se fica precisa de acompanhando, alguma né? coisa, eles ajudam, mas depois, assim, chegou ali para sábado, ano retrasado ali, final do ano retrasado, tinha a cirurgia deles lá que tu entrava, ele sentia tanta segurança em você que ele ficava ali na sala esperando um pouco, ia deixando tu começar o passo a passo, fazer praticamente, às vezes tu quase terminava a cirurgia, e aí ele entrava ali para fazer alguma coisa que ele gostava mais de fazer. Sim, deixar a É, assinatura dele lá, né? para dizer que ele entrou ali. Não, ele vai falar que você operou sozinho, né? Aí ele Pois tinha é, que dar um pontinho pelo menos lá, né? que Acontecia bacana. isso também. Então a Mas segurança era boa, assim, dava pra sair bem seguro. o senhor atende hoje em Foz do Iguaçu e Santa Isso. Helena. Isso, hoje eu tenho aqui em Santa Helena, na Clínica CES, e em Foz do Iguaçu eu estou construindo a clínica, acho que mais um mês e meio fica pronta, e eu estou atendendo também em Medianeira, na Ah, em GV, Medianeira também. atendo lá também, então eu estou atendendo esses 3 lugares. E como é que tá a agenda? Aqui Santa Helena é disparado o lugar melhor, Olha né? só, que Porque bacana. acho que eu trabalhei muito tempo aqui, então tem bastante pessoas que me conhecem, né? Desde a época que nem você estava comentando antes, Sim, que eu atendi a sua esposa, atendi você. Trabalhei com a sua esposa, né? Inclusive. E, então, essas pessoas sempre indicam, né? Daquela é época, verdade. acho que talvez de um bom atendimento naquela época, aí uma confiança, talvez. Inclusive, cortando agora, peço Aham, desculpa, eu recentemente entrevistei o Dr. Carlos aqui, obstetra, uhum. e ele me falou assim, olha, quando você é indicado por uma pessoa que fez cirurgia com você, é uma coisa. Quando você é indicado por um profissional que trabalhou com você, é outra É coisa. diferente, né? Né? Porque aí você sente uma, poxa vida, ele trabalhou comigo,
Então ele tá me indicando. Sim. Que moral, né? Digamos assim. Isso é legal. Realmente, eu também concordo com essa frase aí, porque eu acho que é um peso maior e assim, é mais legal, assim, né? Porque, vamos supor assim, às vezes você trabalha no hospital, tem muitos outros servidores, Sim. e a pessoa procura você, né? Lá acontecia muito isso em Minas, né? Em Montes Claros, que eu tava. Algumas pacientes lá me procuravam, sendo que tinha outras opções. Tinha minha colega, tinha outra Olha só que pessoa. bacana, né? Gratificante, né, Bem doutor? legal. Não, e eu falo porque eu já ouvi falar muito do senhor aqui, não só pela Carla, né, que trabalha com o senhor, mas por várias pessoas. Olha, o doutor Valcir vai atender aqui, olha só, Uhum. olha só. E o senhor tá bem na fita, digamos assim, tá? Acho que tá legal. Aqui esse telefone tá bom. Tá assim, né, senhor? O senhor falou que tá com a agenda Ah, cheia. aqui tá bem bom. E, inclusive, depois da entrevista aí, o senhor espere aí mais algumas pessoas te procurando, hein? Vamos lá. Mas, doutor, então o senhor tá atendendo aqui em Santa Helena em quais dias? Aqui em Santa Helena, eu atendo na Clínica Cesse nas segundas, geralmente no período da tarde. Algumas vezes eu fico de manhã também, e algumas vezes na terça de manhã eu faço cirurgia, tipo blefaroplastia, cirurgias Aqui menores. mesmo, daí. Em Santa Helena eu estou fazendo cirurgias menores, como otoplastia, blefaroplastia. Por enquanto eu estou fazendo essas. Eu não sei se eu vou fazer outras maiores. Algumas maiores eu não vou fazer porque geralmente precisa, vamos supor assim, ele nunca conta com isso, né? Mas eu Uhum. precisar, por exemplo, fazer uma transfusão sanguínea. Então tem que ter um hospital que tenha, Tem que dar disponha, né? suporte, né? E aí aqui ainda não tem essa. Daí, Não tem. essa, no caso, o senhor faria lá em Foz do Iguaçu, daí. Aí eu faço lá em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu eu tô operando no Hospital Unimed, né? Aquele Ah, hospital no novo, Unimed. que é um hospital bem legal, uma estrutura bem boa. Então, hoje as minhas cirurgias, por enquanto, são apenas lá, né? Mas Então, nesse caso, então, os pacientes daqui, o senhor vão para lá com o senhor para ser atendidos isso lá, né? é uma parte que é bem legal, até talvez por isso também tenha tanto paciente aqui de Santa Helena, que é, eu opero em Foz do Iguaçu, essas cirurgias maiores, né? E o pós-operatório eu faço todo em Santa Helena. Olha que Então, bacana. Nossa, isso é muito diferente. É um diferencial grande, né, doutor? ajuda bastante, que a pessoa não precisa ficar se deslocando, né? Não precisa ficar indo lá para Sim. Foz. É, o pessoal daqui, inclusive eu conversava com o doutor Carlos que tá mudando um pouco isso. O pessoal ia muito para fora, né? Uhum. Buscava qualquer coisa que buscava fora. Mas agora a gente está mudando isso. Nós estamos com os profissionais vindo para cá, que é o caso do senhor. Uhum. Como o senhor disse, em cirurgias de maior complexidade, o senhor vai atender lá. Mas o pós-operatório vai fazer aqui. Isso é muito cômodo, né, doutor? Sim, ajuda muito, né? É um. Esse, da parte imagina, né, tu operou, então tu tá operada e vai ter que ficar se deslocando, Pois começa é. por aí o desconforto, uma viagem não é tão longa, né? Mas assim, e também da parte financeira, né? Porque você não precisa se Não precisa deslocar, se não deslocar, não tem o precisa. custo, né? Então, teu atendimento é aqui, mais E quem tranquilo. já fez uma cirurgia e sabe, né, que tem que ir para fora para rever o médico, tá aquele frio na barriga de você operado, entrar num carro, né? É um pouco, é bem desconfortável. Aí, né, colocar um cinto, por exemplo, fez a cirurgia da mama, tem que ficar com um cinto Nossa, então, nesse bastante. caso, então, olha só. Ou abdominoplastia, ficar curvadinho, né? Pois é. Então tem, eu Olha acho que é que uma facilidade, algo legal para quem é daqui. com certeza, com certeza. Então já fica a dica aí para você, ó. Mais um motivo para você procurar o Dr. Perdão, Valcir Varnier. Esse é o nome. Doutor, quais são as dúvidas mais frequentes que as suas pacientes ou seus pacientes na hora ali da consulta, eles te procuram e te falam quais são as dúvidas mais frequentes? Vai doer? Não vai doer? Esse tipo de dúvida tem bastante? Uma que você já fez a pergunta, que é o pós-operatório, né? As pacientes Sim. geralmente perguntam muito sobre isso, mas da parte da cirurgia de dor também perguntam. Ou ouvi falar que dói um prótese por cima do músculo, dói mais por baixo. Ah, eu já ouvi isso também. Isso tem algumas queixas assim. E uma das causas, assim, uma das queixas também, assim, na verdade, dúvidas, né, dela, das pacientes também é quanto ao medo de morrer, né? Sempre existe, Olha né? só, tem esse medo também. Vixe, a maioria dos pacientes, eu Aí acho que quando você fala cirurgia, né, a pessoa já fica já meio. fica assim, né? Então, que nem, eu acho que lá no início da nossa conversa, você até comentou, né? A cirurgia plástica, ela, a parte da estética, ela é mais tranquila, mas ao mesmo tempo ela tem um lado mais desafiador, né? Porque diferentemente de pacientes que estão doentes, né? Não que seja isso, mas é, por exemplo, paciente que vai operar de câncer. De uma maneira geral, assim, as pessoas já acham, nossa, né? de- Como se não fosse Sim, sim. mais sobreviver, né? Tem um câncer, não tem cura Como se já praticamente. estivessem aceitando qualquer desfecho, Exatamente, né? já começa a aceitar de uma certa forma. Já na parte estética, não, na parte estética é o contrário. Então, assim, nunca pode acontecer nada. É claro que tem os riscos, né? Mas as pessoas não esperam que alguém passe mal, né? Então, a parte estética tem isso. Então, e aí, quando acontece alguma coisa na área da estética, por exemplo,
Vamos pro extremo, né? Uma pessoa morreu não sei onde com uma cirurgia plástica. Todo mundo fica sabendo, né? Então, esse lado é algo que gera uma ansiedadezinha nos Sim. pacientes. Então, essa é uma dúvida bem frequente. Hoje em dia, né, a gente faz muito exames, né, faz o pré-operatório, são vários exames, avaliação cardiológica, de sangue, eletro, Ou seja, tem toda uma tem bateria todo antes de isso, realizar qualquer isso. procedimento, E né? aí, com a, né, a evolução da medicina, não só da plástica, da medicina, a chance de complicação é muito, muito baixa, assim, né? Então, tempo cirúrgico, fazer uma cirurgia num tempo adequado, né? São vários fatores que a gente tenta seguir para minimizar o máximo possível qualquer tipo de complicação. Então, hoje em dia, na área estética, assim, na cirurgia plástica, operando com um cirurgião plástico, num hospital legal, que tenha uma estrutura boa, com uma equipe de anestesista boa, é muito raro ter alguma complicação. Por exemplo, eu, nos 3 anos que eu estive lá, eu não vi nenhuma complicação, assim, tipo, grave, né? Eu não estive Sim, junto olha de que nenhuma. bacana. Mas, assim, alguma coisa eu ouvi falar, até houve, mas eu não vi nada, assim. Eu entrava, que nem eu falei, a média de, sei lá, dava mais de 300 e poucos cirurgias por ano, então, assim, 3 anos, né? 1.000 cirurgias e não vi nenhuma coisa grave, assim, né? É algo bem confortante ouvir isso, Isso né, me doutor? ajuda um pouco. É, Doutor, e agora, quando a gente. Falo por mim, tá? Mas eu tenho certeza que essa é uma coisa que as pessoas também pensam. A gente ouve falar cirurgia plástica. Parece que fica algo assim um pouco distante, inalcançável, né? Tem isso também. Mas não é a realidade hoje, né, doutor? O senhor pode falar disso para nós? sim, então, Ela é acessível. exatamente, isso eu concordo contigo. Hoje tem muitas maneiras, né, de fazer. Então, a gente vê como tu está atendendo ali o dia a dia seu, né, você vê, por exemplo, tem consórcios, né, até esses dias que eu estava aqui na Sicredi, eles disponibilizaram uma linha de crédito lá do Olha só, consórcio, que fica interessante, que a paciente pode pagar em várias vezes, específico para. Que que eu acho bacana. que entra como serviço, se eu não me engano, essa linha, e aí ela pode ser usada tanto para serviço, né, com alguma reforma da sua casa, mas também para alguma coisa na área de saúde. Então, assim, e entrando ali a cirurgia plástica também. Então, é uma facilidade a mais, mas, assim, são várias as formas que tem de conseguir essas linhas de consórcio, né? Não só com as créditos, tem outros bancos também que Sim, disponibilizam ela também. E hoje em dia, tu vê, assim, que as pacientes se organizam. Então, elas começam, elas têm essa vontade, né? Aquele momento que chegou, assim, de se cuidar. Não, eu quero. Tem algo que está me incomodando e eu quero melhorar minha autoestima. Então, ela vai atrás disso. E aí, com organização, né? Por isso que eu até falo sempre, ideal é consultar antes de realizar a sua cirurgia, um sim. bom tempo antes, né? Por exemplo, tu quer operar final do ano, então já consulta ali por julho, agosto, para tu se organizar tanto da parte financeira quanto exames e tudo mais. Mas hoje em dia os pacientes conseguem, sim, ter essa organização financeira, eu acho, sim. E a cirurgia plástica, não deixa de ser um valor alto, né? Sim. Mas ela também, a mudança que ela proporciona para o paciente é Não tem muito preço, grande, né? né? Isso não tem E, preço, né? tipo, no dia a dia, né? Eu sempre falo assim, quando tu opera a paciente vem consultar, e você atende ela, ela chega ali, algumas vezes cabisbaixa, né, com um pouco de vergonha, seja da mama, seja do abdômen, né, na hora do exame físico ali, para nós é super normal, né, porque é nosso dia a dia, né. Mas a paciente, ela tem um pouquinho de vergonha, e passa um tempo, assim, ela realizou a cirurgia, 3 meses depois da cirurgia deu tudo certo, ela retorna, assim, quando ela, só no caminhar, assim, você fala, caramba, ela Que virou bacana. outra pessoa, né, Olha porque só. ela tá, assim, E é bem aquilo que a gente falava no começo, né? É ressignificar, né? Dar um recomeço, né? sim, Às vezes, uma mulher que teve, que amamentou e ficou com a mama caída, aquilo, ela, que nem você falou, ela pode ter vergonha, mas é algo tão natural, né? Que todo mundo provavelmente vai passar por isso, sim, né? sim, E aí, poxa vida, ela tendo a oportunidade de melhorar isso, né? Por que não fazer, né, doutor? sim, Por que não procurar o senhor sim. e atender? Olha só que bacana. Doutor, e nesse caso, assim, a mama, você falou que é um pouco mais o período de recuperação é um pouco maior, né? Uhum. Mas 30 dias não é. Não, não é... E tem alguma coisa específica, assim, por exemplo, que a pessoa precisa tomar cuidado antes de fazer a cirurgia? Alimentação, alguma coisa assim? Tem, geralmente a dieta, né, dieta que seja não tão inflamatória, né, comida, carne mais leve, né, sem muita gordura, de maneira geral uma dieta que não seja inflamatória, né, e aí os cuidados anteriores, muitos pacientes, inclusive, chegam peso um pouco acima, né, o peso acima, ele não tem só relação com a parte do resultado estético, embora ele tenha,
mas também ele tem relação com a parte da saúde. Então, assim, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta a operar pacientes para cirurgia estética que tem um índice de massa corporal menor que 30. Então, essa é Uhum. uma base, assim, né? E ela é bem grosseira, assim, porque hoje em dia tem exames melhores, como bioimpedância, né? Para avaliar essa parte de, de obesidade, né? De gordurinha a mais ali. Mas então, muitas pacientes, elas têm que emagrecer um pouquinho antes para fazer a cirurgia, porque elas chegando com o peso adequado para a cirurgia, tanto esteticamente falando, o resultado vai ser melhor, quanto para a saúde dela, né? Então, uma pessoa que tem um índice de massa corporal menor, no livro está descrito que isso, que ela tem menos risco, sim, de complicações, como trombose, TEP, né? E a recuperação também é mais rápida nesse Isso é mais caso? rápido também, sempre mais rápido. Quando o paciente está mais, com um peso mais adequado, assim, é muito melhor, né? Uma paciente que mais obesa, assim, até lá a gente fazia algumas cirurgias que eram realizadas pelo SUS, era bem raro, assim, mas tinha. E aí essa paciente algumas vezes estavam acima do peso, então a recuperação, abrir um pontinho, ferida infectar, tudo isso é maior numa paciente que está com peso acima do Por normal. isso, inclusive, que é interessante que a pessoa se programe, né, com essa janela de tempo que o Isso. senhor sugeriu antes, Uhum. para justamente também conseguir ajustar isso aí, né? E Exatamente. qual é o tempo médio de uma cirurgia dessa? De prótese, por exemplo? O tempo varia bastante. Então, assim, tempo de prótese, inclusão de prótese de mama é rapidinho, na média, assim, né? Se tudo for conforme sempre, ou a maioria das vezes, é mais ou menos 1 hora ali de cirurgia. Nossa, é rapidinho. Inclusão de prótese, sim. Esse que chamam de silicone, né? Que seria Uhum. inclusão de prótese mamária. Aí uma mastopexia já depende muito de como que é a cirurgia. Por exemplo, se é uma mama muito grande, não, uma mama pequena. Então, uma mama grande vai ter um tempo maior que uma pequena. Ou assim, já tem uma prótese, vai fazer o explante daquela prótese, colocar outra, ou às vezes não vai colocar outra. Tudo isso começa a aumentar um pouco o tempo. Mastopexia, média, umas 4 horas, assim. Cirurgia como abdominoplastia, com lipo, mais ou menos umas 7 horas. E E aí tem um combo assim que a pessoa consegue fazer? tem. Eu até que não faço, sabe? Eu vou mais pela. Quanto maior o tempo cirúrgico, mais riscos tem. Ah, Então, entendi. A e pessoa... assim, eu acho que, por exemplo, assim, é uma opinião minha, né? Tem outros cirurgiões que pensam diferente. Mas eu acho que você fazer a cirurgia num tempo adequado ali, vamos supor, lipoescultura com abdominoplastia e mais mama, mastopexia. É uma cirurgia tripla que chama, né? Então é uma cirurgia que tem um tempo maior de cirurgia. Eu acho assim, tu vai ficar lá 9, 10 horas operando, 9 horas, 8 horas que seja, 9 horas. Quando você faz uma cirurgia, divide ela em duas, você tem 5 ou 6 horas e mais 3, 4 horas para fazer, né? Eu acho que tu consegue também desenvolver mais, assim, consegue, né, ficar, qualquer pessoa, assim, 10 horas Sim. seguida, com uma atenção ali Nossa, é desgastante, né? 100% o tempo inteiro, por 8, 9 horas, em pé, né, é desgastante. Então, eu acho que e sempre tem na cirurgia, a cirurgia tem um padrão, né? Tu vai fazer o passo a passo, de acordo com o biotipo da paciente, mas pode ser que em algum momento alguma coisa tá diferente nela que tu vai atrasar. E ao mesmo tempo, tu já pensando que o tempo é uma segurança, você tá resolvendo alguma coisa que atrasou aqui, mas já pensando que o tempo vai atrasar, entendeu? Então, eu acho que quando tu separa os procedimentos, lá eles separavam muitos, né? Eu vi que aqui na região muitos operam na mesma, assim, né? Uhum. Mas assim, tu consegue ter um tempo a mais justamente para se tiver alguma situação diferente na parte estética mesmo da Sim. cirurgia, que vai te demandar um pouquinho mais de trabalho, tu tem esse tempo a mais extra, né? E ainda ficando numa zona de segurança de tempo cirúrgico. Então, eu geralmente tento dividir, assim, Olha que bacana. raramente eu faço juntas, assim, as cirurgias. Por exemplo, aspexia com abdômen e lipo de abdômen, né, que seria uma cirurgia de 8 horas por aí, é muito raro. Tem que ser uma paciente bem específica, né, para poder fazer essa cirurgia, mas não é uma cirurgia que eu gosto de fazer. Eu gosto realmente de dividir. Acho que eu consigo desenvolver mais e eu acho que se torna uma cirurgia mais segura também. Tanto para você quanto para paciente, né? É, Esses critérios que você segue uhum, desaguam em mais segurança, né? isso. Para o profissional e para Uhum. paciente. Que bacana, doutor. Doutor, agora falando a paciente que está nos assistindo e quer lhe encontrar, quer consultar com o senhor, ela vai na clínica da que o senhor falou e qual que é o telefone para Então, o contato? telefone para contato, eu não lembro qual que é o A número, gente adiciona depois. mas tem na bio do meu Instagram ali. Ah, é, vamos falar da bio do seu Instagram. Ali tem o contato para agendamento. Então pode ser direto ali ou Tem um link lá que a pessoa clica e vai é só direto. isso.
É só clicar lá que já vai direcionar para o WhatsApp. Qual é o seu Instagram, doutor? O meu Instagram é doutor, né? Moacir Júnior. Esse é o meu Instagram. Beleza, a gente depois coloca o link Eu lá. coloco o link lá. Aham. Doutor, eu queria agradecer a sua presença, muito esclarecedora aqui, inclusive, e deixar uma porta aberta, caso o senhor queira voltar aqui, quando o senhor inaugurar a sua clínica lá, que você falou que está construindo agora, né? Isso. Quando o senhor inaugurar a sua clínica lá, venha até aqui, vamos divulgar seu trabalho, vamos mais uma vez fazer umas fotos, inclusive, se o quiser. Para que a nossa população saiba que agora nós temos um santelenense, né? Não nasceu aqui, mas viveu a infância toda aqui, então é santelenense, que atende cirurgia plástica, olha só. Inclusive, como ele falou, o pós-operatório é aqui no município, isso traz muita facilidade para todo mundo, é claro. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E, como eu lhe disse, espero você de volta aqui, hein? Obrigado, Rafael. Nos vemos por aí. E qualquer coisa, que nem eu falei, aqui em Santa Helena também, para os pacientes que queiram, basta procurar ali a clínica CESI também, que ali a Vera, né, o pessoal dali consegue também fazer os agendamentos. Já faz o seu agendamento por ali mesmo, Vai né? direto por ali também. Todo mundo conhece a clínica, então não vai ser difícil, beleza?